Olá, tudo bem? Está começando o programa em destaque aqui na tela da Record News e também da TV Sim. Muito obrigado pela audiência, pela sua companhia. Que bom ter você aqui junto com a gente. Olha, hoje no programa em destaque a gente abre trazendo um dado muito interessante. Segundo a Associação Brasileira de Franchising, de franquias, o Brasil teve uma alta de 9% no faturamento de franquias. E a expectativa é que feche 2022 com o 201,7 bilhões de faturamento. Um número muito expressivo para a gente entender um pouco melhor esse assunto. A gente recebe aqui hoje no programa o advogado e consultor em franquias, o Caio Custer. Caio, primeiro, te dar as boas-vindas. É muito bom ter você aqui com a gente, viu? Obrigado, Fabiano. Espero que eu possa esclarecer as dúvidas aí que você tem e os espectadores também. Prazer te receber, Caio. Olha, um número muito interessante esse dado da Associação Brasileira, Eu até conversava com você aqui antes, uma alta de 9%, no faturamento a gente está saindo, não a pandemia ainda não acabou, mas a gente está vivendo um momento muito mais tranquilo da pandemia, depois de 2 anos muito complicados, principalmente para o setor, para a economia também, além da questão da saúde. Um setor que está aí com uma alta de 9%, uma expectativa de faturar mais de 201 bi nesse ano, é algo muito interessante. O mercado de franquia ele fez uma curva em J, Na pandemia, em 2020, a gente teve uma queda, a gente cai lá de 186 bi para 167 bi. Em 2021 a gente recupera. E em 2022, além de recuperar os patamares pré-pandemia, a gente supera e chega a uma expectativa por hora de aproximadamente 202 bi. Muito interessante. Ou seja, até brinco assim, porque não está em crise. A gente vê talvez alguns setores que passaram momentos muito complicados assim, durante a pandemia, com queda mesmo nas vendas, O varejo mesmo passou muito por isso, Porque as lojas precisavam fechar. E, querendo ou não, as franqueadas acabaram sofrendo também com isso, porque as lojas estão aí espalhadas nos centros comerciais e também fecharam as portas. Mas mesmo assim o número é muito positivo. Para funcionar, para o sistema funcionar e dar certo, você tem aí regras muito claras no jogo. Como que você analisa essa questão? Porque a gente observa que é um negócio que dá certo. Então, se isso estiver bem estabelecido, as regras estiverem bem claras, vai funcionar. Esse é um ponto importante. Ele é fundamental, imprescindível, mas por si só, ter as regras do jogo e ter clareza nisso não garante o sucesso do negócio. Eu costumo dizer assim, o modelo de franquia ele não é algo isento de risco. Ele apresenta um risco comparativamente muito menor do que você empreender sem conhecimento daquele segmento e de começar algo sozinho. O importante é que a franqueadora ela seja forte. Você trouxe alguns dados do segmento de franquia, mas a grande verdade é que na crise a franquia sofreu muito, só que a gente houve um deslocamento. A gente teve muita perda no varejo, nas redes franqueadoras, etc., mas a gente ganhou, por exemplo, em construção civil, saúde e beleza, que as pessoas ficaram mais em casa. Então, teve uma mudança desse eixo. E, de certa forma, o que a pandemia fez com as redes franqueadoras também foi acelerar, impulsionar o movimento em sentido a aumento de eficiência, produtividade, principalmente com a incorporação de novas tecnologias. E aí, uma vez incorporadas, isso vai se refletir no médio e longo prazo. De toda sorte, o que é mais importante dentro dessa relação de franqueadora e franquia é que haja um alinhamento de expectativa. Uma franquia ela se faz forte a partir do momento que ela seleciona candidatos que são ideais para aquele modelo de negócio e também presta em contrapartida serviços necessários para que esse candidato tenha transferência do know-how, aprenda a multiplicar o negócio. É um sistema de troca, tem que ser ganha-ganha. Tem que ser bom para o franqueador e tem que ser bom para o franqueado também. E tudo começa na seleção, porque se eu como franqueadora, não me dou o trabalho de dizer para aquele franqueado que ele não tem um perfil para poder operar aquilo, eu certamente vou perder dinheiro com esse franqueado. Ele vai sair da rede, ele não vai dar certo, ele vai levar essa informação, até porque há uma obrigação legal de que as franqueadoras incluam dentro do que a gente chama de circular de oferta de franquia, que é o documento inicial, que começa a regular essa relação, a listagem de quem operou e saiu da rede. Então,
sempre tem que haver uma parceria e transferência de know-how e seleção de perfil, mas para ambos os lados. E o franqueado também tem uma expectativa alinhada, sabendo que não vai ficar rico e que o negócio não vai funcionar sozinho. Então, e o que eu digo não ficar rico? Às vezes a pessoa compra uma unidade franqueada, olha ali, tem uma expectativa de faturamento e acha que vai realizar todos os seus sonhos ali. Não tem fórmula mágica, é trabalho. Precisa trabalhar muito. Provavelmente, para ele poder ter a expectativa financeira dele suprida, ele vai ter que ter mais de uma unidade. 2, 3. Tanto que se você olhar as maiores redes do Brasil, as mais fortalecidas hoje, você vai observar que elas crescem através de franqueados que já estão na rede. E não trazendo novos franqueados. Mas isso é um modelo de franquias mais maduras. As novas franquias, eu falo, costumam envolver 2 malucos. Quem está franqueando e o primeiro franqueado. Sim. Mas sempre não, mas na maior parte das vezes começa dessa forma mesmo. E às vezes há uma cumplicidade, um trabalho muito forte entre esses 2 polos para que o negócio dê certo. Sem dúvida alguma. Olha, muito interessante. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo, Caio. Na volta a gente vai conversar um pouco mais sobre o negócio de franquias, né, e enfim, as consultorias, porque de fato tem grandes empresas que operam no nosso país, operam no Espírito Santo, empresas capixabas que se tornaram franquias, que muitas vezes as pessoas elas não têm essa noção, né, exatamente o que é uma franquia. E como funciona o sistema de franquias, né? Acho que essa é uma grande curiosidade também, né? A questão que você paga uma taxa, por exemplo, de franquia, né? Depois você tem a questão dos royalties. Enfim, o Caio vai explicar um pouco melhor desse processo para a gente na volta, é bem rapidinho. A gente volta já já com o nosso programa. Não sai daí, viu? Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo aqui em destaque o Caio Custer, ele é advogado, consultor em franquias. A gente está falando aí trazendo um número expressivo, que é uma expectativa da Associação Brasileira de Franchising, com alta de 9%, né, no faturamento, que deve chegar aí a quase 202 bilhões só neste ano de 2022. Número muito interessante, por isso que a gente está conversando um pouco mais sobre o funcionamento, como funciona, como estabelece, né, franquias. Caio, eu terminei o bloco anterior citando que grandes empresas operam no formato de franquias. Às vezes as pessoas não têm muita ideia, né? Pessoas leigas aí no assunto. Vamos citar algumas? Vamos lá, vamos trazer para a gente aqui na conversa algumas grandes empresas do Espírito Santo, também no nosso país, ou internacionais, que dão certo, que estão dando certo com franquia. O Espírito Santo ele é um case assim, de muito empreendedorismo para essa área de franquias, né? E a gente tem casos de extremo sucesso, né? Um deles é a Adicus Cosméticos, né? Que é uma empresa muito madura para esse modelo de franquia. A gente tem métodos de emagrecimento e de saúde saudável, 5S, você tem o Terra Fé, que é a cafeteria e que tem muita ligação com a vocação natural do estado de produção de café. Você tem Le Chocolatier, enfim, a gente pode enumerar diversas redes de franquias, né, que começaram aqui, que são sucesso nacional. E o Brasil, ele é um dos países que tem o maior número de redes franqueadores do mundo. E a gente tem franquias gigantescas, extremamente volumosas, como o Boticário tem mais de 3.000 unidades. Olha só. Né? E é uma franquia brasileira. Então, eu acredito que o Brasil ele é um dos pioneiros e precursores nessa questão de estabelecimento de redes de franquias. É um modelo que deu certo. Agora, quando a gente pensa no funcionamento de uma franquia, a gente até falou sobre isso no bloco anterior, né? Você tem aí um acordo, um contrato que prevê, logicamente, toda essa relação, como vai funcionar, né? Mas, como você disse, tem que ser uma relação ganha-ganha, né? Os dois lados precisam ter lucro, ver vantagens para que o negócio dê certo, não é verdade? Quando a gente fala no estabelecimento de uma franquia, vamos começar uma franquia. Eu sou o franqueado, você é o franqueador, certo? Eu vou pagar uma taxa para começar o negócio, para poder usar a sua marca e começar o trabalho, certo? Certo. Esse é o primeiro estágio. Na verdade, a relação de franquia ela começa com um documento chamado Circular de Oferta de Franquia. Tá? A franqueadora
é obrigada a te dar um prazo mínimo de 10 dias para você analisar essa circular de oferta de franquia. Certo. Nela vem listado todos os seus direitos, obrigações, perspectivas financeiras, exigências, número de registro de marca, porque você só pode franquear se você tiver o registro daquela marca, né? Essa é a premissa do negócio. Certo. E lembrando que um bom negócio de franquia, ele não envolve só conceder a marca, mas envolve transferência de metodologia, ou seja, transferência do modus operandi, de como foi feito o negócio para ter sucesso. Sim, isso é muito importante. E isso é o mais importante no modelo de franquia, né? Ele testou e deu certo, né? Testou, deu certo, como que ele vai te treinar? Sim. Não adianta só ter dado certo, mas eu preciso ter a preocupação de te treinar. Claro. Quais são as regras de treinamento? Quais são as regras de repasse dessa tecnologia? Isso tem que estar previsto nessa circular de oferta de franquia. Sim. O franqueado tem que analisar isso, tanto que a lei prevê no mínimo 10 dias. Ele tem que analisar isso e a franqueadora, mesmo depois de ter entregue a circular de oferta de franquia, pode ao final não selecionar também o franqueado. Porque é importante que os perfis estejam alinhados. Não é porque eu gosto de comer pizza que eu vou ser um bom franqueado como pizzaria. Claro. Então não é pelo que eu gosto do que eu acho, mas qual o perfil que eu tenho de construção e a relação que tem com esse negócio que eu estou querendo montar. Por isso que o insucesso de uma rede franqueadora, principalmente se é uma rede um pouco mais madura, a taxa é muito menor do que montar um negócio próprio. Com certeza. Sem conhecimento de mercado. Tem que entender, né? E tem que talvez mergulhar bastante nisso para você entender, conhecer o mercado, conhecer o nicho para dar certo. Isso. E geralmente, quanto melhor o modelo de negócio, ou seja, quanto mais serviço a franqueadora presta para o franqueado, mais cara é a tendência de ser a franquia. Sim. Não tem café grátis. Com Precisa certeza. fechar a conta. Então, as grandes redes são mais caras, Sim. mas elas também transferem mais know-how, tem mais sistemas de compensação, de treinamento, Sim. promocional, de marketing. Agora, a grande vantagem do modelo de franquia é você lembrar que você tem várias unidades ali contribuindo financeiramente para tornar a marca forte e tornar o modelo de negócio mais forte num nível muito maior do que regional, do que local. Tá certo. Olha, o tempo está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito ao Caio Kuster, é nosso convidado hoje no programa, trazendo assim esse dado muito interessante, né, do crescimento, né, nessa área de franquias, né, e essa expectativa de faturamento me chamou muita atenção. São 202 bi só nesse ano de 2022, né, uma alta de 9% em relação ao ano anterior, não é isso? A 2021. E também essa questão, como você falou, né, é um negócio com menor risco, não sem risco, ou com pouco risco, é o menor. Né, são 5,5%, né, aí de possibilidade de fechar antes de 2 anos de aberto, não é isso? Isso. Então é um número muito interessante. Vale a pena entender um pouco melhor, aprofundar, buscar informações e, quem sabe, uma boa possibilidade de abrir um novo negócio e ter bom rendimento também. Excelente caminho para o empreendedor. Exatamente. Caio, foi um prazer, viu? Muito obrigado pela sua participação. Igualmente. Bom, e a você de casa, muito obrigado pela sua audiência e também pela sua companhia. A gente fica por aqui com o nosso programa de hoje. Para você rever essa entrevista, acesse aí simnoticias.com.br. Um grande abraço e até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Tchau, tchau, hein? Até lá.